No capítulo 2 do livro de Atos, temos o relato da descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu, como passou a ser o ministério do apóstolo Pedro? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentada Online. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria, muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adulto, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 5 de fevereiro de 2023, com o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. E eu lembro a você que no primeiro trimestre de 2023 estamos estudando nas lições bíblicas jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Santificação é um tema muito importante, é um assunto que tem tudo a ver com a vida do cristão e nós precisamos viver em santificação. Mesmo que você faça parte da classe de adultos, eu te aconselho a assistir essas aulas porque é muito importante. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais uma aula no programa EBD Comentado Online. Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Quero te pedir agora nesse momento pela vida de cada inscrito do canal, por cada membro do canal. Quero te pedir, Senhor querido, também por cada família, por cada marido, cada esposa, cada filho, filha, que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa casa. O Senhor venha repreender todo o mal. Eu não sei quais são as necessidades, Senhor, dessa pessoa que está assistindo esta aula de hoje. Eu não sei se de repente é um problema de saúde, é um problema de ordem financeira, é um problema de ordem sentimental. Ó Deus querido, talvez um conflito nessa casa entre o marido, entre a esposa, entre pais e filhos, um desentendimento. Ajuda as famílias, Senhor, a se compreenderem, a cumprir o papel que o Senhor estabeleceu. Também, Senhor querido, esse professor, essa professora, dá graça, dá força, dá ânimo, não deixa desistir. Talvez esteja enfrentando dificuldades, Senhor. Talvez esteja se sentindo impotente. Talvez esteja se sentindo, Pai querido, que o trabalho não está sendo valorizado. Mas nós precisamos lembrar que o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então, Senhor querido, eu sei que a temática ali está tratando da ressurreição do Teu Filho. Mas, Senhor, sabemos que todo trabalho para o Senhor é algo realizado, Pai querido, Pai amado, segundo aquilo que Tu queres. Então ajuda esse professor. Também, Senhor querido, dá ânimo aos alunos. Traz um avivamento, Senhor, sobre, Pai querido, os membros, Pai querido, de cada igreja, Pai querido, para poderem participar da escola bíblica dominical. Pai querido, levanta, mobiliza superintendentes, pastores, presidentes, pastores de congregações, para poder investir mais, falar mais sobre isso. Pai querido, continua nos abençoando. Traz ao nosso coração o desejo de divulgar esse canal para que outras pessoas sejam alcançadas. Nos dá mais uma vez uma boa aula na Tua presença, em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Eu inicio a aula de hoje, depois dessa oração, com um testemunho para a nossa edificação. Pastor Mário Luna, por que o senhor às vezes traz alguma coisa em relação a isso? Para mostrar para vocês que existem pessoas passando por outras situações de dificuldade, principalmente para nós professores, que às vezes pensamos que, tá difícil, eu vou parar, eu não vou aceitar. Tem muita gente aí fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, rompendo limites através da graça do Senhor. E hoje eu quero falar do comentário do evangelista Márcio Silva
Ele é da cidade de Siderópolis, Santa Catarina, tá? Olha o que ele diz aqui, tá bom? Ele deixou esse comentário no dia 14 de janeiro. As aulas são gravadas com antecedência, então não tem como colocar no domingo próximo ao dia que foi comentado, tá? Oi, eu também passo a lição bíblica na igreja. Então ele está dizendo que ele é professor. Eu estudo a lição ouvindo seu vídeo, tá? Pois sou cego total, ou seja, ele é um deficiente visual total, assim como a irmã Lidiane, de Manaus, Amazonas, da Igreja Assembleia de Deus Maranata, assim como o pastor Paulo Roberto, de Queimados, tá bom? Esposo da pastora Márcia, tá? Então ele é deficiente visual total, tá? O pastor Paulo Roberto é de Queimados, no Rio de Janeiro, tá? E ele diz: sou agradecido a você, dizendo para mim, nesse caso, por suas aulas. Através desses vídeos posso estudar e passar as lições na igreja. Faz algum tempo que já te ouço. Agora, olha o resultado. O pastor presidente da igreja que congrego até chegou a me elogiar. Deus seja louvado, glorificado é o nome do Senhor. Pelas aulas que dou. Sou evangelista Márcio Silva, de Siderópolis, Santa Catarina. Meu abraço aí para os irmãos de Siderópolis, para todo o estado de Santa Catarina. Então, ele comentou isso na lição de número 3. Se você quiser ir nos comentários e procurar, tá lá esse comentário. Então, você que é professor, eu que sou professor, temos grandes desafios. Não desiste não. Vamos em frente. Tem gente com deficiência visual total. Estão dando aula de escola dominical. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Atos 2, do 2:14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, antes de um avivamento, depois de um avivamento, pode haver essa comparação, sim. É o antes e depois, e é nisso que a lição vai focar na vida de Pedro. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 24. E eu explico esse texto no programa Expondo as Escrituras aqui no canal, onde eu leio o texto. Desculpa, programa Entendes Tu que Leis agora, tá? Aqui no canal, onde eu leio o texto, explico o texto e trago as aplicações do texto. Então, tá aqui o programa, tá bom? Entendes Tu que Leis, tá? E eu tô falando aí sobre o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Não deixe de assistir depois desta aula, porque vai trazer uma clareza para você sobre o assunto que está sendo tratado na lição. Objetivos da lição: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, então primeiro o antes e depois o depois, e ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é ministério. Plano de aula. Como você, professor, pode dar essa aula? O que essa aula está envolvendo? O plano de aula aqui serve para isso. Às vezes eu trago aqui o plano de aula. Caro professor ou professora, nesta lição, fale para seus alunos que o apóstolo Pedro experimentou uma grande mudança significativa de caráter porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual do dia de Pentecoste. Então, para Pedro não foi só ali aquele derramar, falou em língua e terminou, como acontece na vida de muito cristão. Às vezes ele continua falando em línguas, normal, mas é só isso. Não. Tá? Então não se resumiu só a uma experiência espiritual do dia de Pentecoste. E sim, que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. É isso que nós temos que passar para os alunos e para a nossa própria vida. O avivamento não pode ser uma coisa só naquele momento, naquele instante. Precisa ser algo contínuo, os efeitos continuarem. Esse revestimento de poder do alto trouxe mudança no relacionamento entre os crentes da igreja primitiva, como vemos em Atos 2, 42 a 47. Não tem como ter avivamento e não ter mudança na igreja. Às vezes a gente fala assim, o culto hoje foi avivado. Que mudança que está acontecendo naquela igreja? Os irmãos continuam sem falar um com o outro. Não senta perto porque fulano está sentado ali, eu não sento aqui. Tá? Eu não vou pro grupo porque a irmã fulana faz parte do grupo. Eu não vou pro... Enfim, há uma série de... Não, o avivamento muda toda essa mentalidade nossa. O Espírito Santo toma o controle. Tá? Para termos êxito no nosso exercício...
para termos êxito no exercício de nosso ministério cristão e experimentarmos as mudanças que a igreja primitiva experimentou, precisamos permitir que a ação do Espírito Santo esteja permanente em nossas vidas. Controle absoluto do Espírito Santo. Para tanto, é necessário que a reflexão sobre os princípios bíblicos, então tem que estudar a palavra, o avivamento vem por meio das Escrituras, adicionada à busca contínua pelo poder do alto, gere mudanças expressivas em nossa forma de pensar e agir. Se nossa mentalidade é mudada, nossa forma de agir também é mudada. A experiência do batismo no Espírito Santo precisa refletir em nosso testemunho cristão, como aconteceu com a igreja primitiva. E é por isso que nós estudamos, você que é professor, é por isso que você dá aula, para que mude, através do ensino da palavra, a mentalidade dos alunos e, através disso, eles experimentem o mover de Deus em suas vidas e possam ser canais para a vida de outros. Vamos lá, introdução. Nessa lição, você que está pela primeira vez aqui, tudo que tiver em preto é o que está na lição, na revista, igualzinho. Se tiver em vermelho, marrom, azul, é um comentário extra, é um versículo bíblico, só para você poder conseguir se situar em como é dada a aula aqui no canal, se você está pela primeira vez. Nesta lição, veremos o protagonismo. O que é um protagonismo? Qualidade que se destaca. Então, algo que se destaca. Do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Quero deixar claro que não é porque ele era um dos mais destacados que ele era melhor do que ninguém. Mas ele estava ali numa liderança, tá? Primeiro, como é que é a vida de Pedro antes? Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresenta-se como um homem impulsivo. Pedro é impulsivo. Não pensa, faz antes de pensar. Voluntarioso. O que é uma pessoa voluntariosa? É uma pessoa que se dirige só pela sua vontade. Então, só para você entender o que significa esse termo. E espiritualmente débil. O que é uma pessoa espiritualmente débil? Imaturo. Então, Pedro era impulsivo, que se dirigia segundo o que ele queria e era imaturo. Isso antes. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. E veja que o cheio de unção aqui não era falar em línguas apenas. Deus usa a vida do apóstolo Pedro. Vários personagens destacaram-se naquele momento histórico do dia de Pentecoste, na história da igreja. Jesus dissera antes da sua morte que haveria de se ressuscitar e que não deixaria os seus discípulos órfãos. Eles não ficariam sem o Consolador. Ele certamente percebeu e sabia que aqueles 3 anos de convivência com eles mudara todas as suas vidas. Mais ou menos 3 anos e meio, é mais ou menos aí o que é dado. Então, o treinamento que foi dado estava mudando a vida daqueles discípulos. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Mateus 19, 27. Inclusive profissões rentáveis e de grande importância social, como foi o caso de Levi, que é Mateus, que era funcionário público do governo romano, Marcos 2,14. Jesus prometeu-lhes o Consolador que ficaria com eles para sempre, João 14,16. O interessante é que quando você estuda os relatos bíblicos, no Novo Testamento principalmente, você vai ver gente que deixou coisas materiais para servir a Jesus e acabando tendo uma vida mais humilde, simples. Por exemplo, Mateus aconteceu. Ele tinha um bom salário, um bom emprego. Ele larga tudo para servir a Jesus. Pedro era pescador, viviam da pesca. Era uma atividade daquela época. Tinha a sua rentabilidade. Ele tem que abandonar tudo para servir a Jesus. É claro que eles passaram a ter um ministério de tempo integral, ou seja, eram sustentados pelo próprio Jesus, através das doações que vinham dentro do ministério de Cristo, porque eles deixaram o trabalho e eles tinham família, hein? Isso aqui é uma coisa interessante. Agora, não adianta você dizer assim, não, eu vou largar tudo que Jesus me chamou para tempo integral e deixar a família passar necessidade. Quando Deus chama, ele garante. E lembre-se de uma coisa, mesmo que alguém tenha chamado para tempo integral, esse tempo vai chegar. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não. Tá? Então hoje tem gente vindo para a igreja querendo bens materiais. Teve pessoas que por causa de Jesus perdeu coisas materiais. Paulo, por exemplo. Paulo era um homem que vinha de uma família que tinha certo recurso. Estudar aos pés de Gamaliel não era qualquer coisa, não. Eu vou considerar aqui, é só uma comparação, é como se estivesse estudando numa PUC da vida.
A mensalidade é alta. E Paulo estava lá, tinha recurso para pagar. Mas depois que ele aceitou Jesus, ele perdeu tudo, ele abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Então o evangelho na vida de Paulo não trouxe bens materiais, mesmo pelo contrário, arrancou dele o que ele tinha. Porque a vida que ele levava, ele deixou de levar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas eu estou mostrando que é uma incoerência eu aceitar Jesus para ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Quando, na verdade, os discípulos, muito deles, abriram mão dos bens para poder servir a Jesus. Pararam de pensar apenas em viver uma vida para acumular bens materiais. Jesus até alerta isso no capítulo 6 de Mateus. Não tem nada de errado em você trabalhar, dar duro, conquistar, mas essa não pode ser sua prioridade de vida. Ainda mais nós que temos um chamado dentro da obra do Senhor. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. O Pedro antes e depois do Pentecostes, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1. Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. Qual foram duas atitudes que Pedro teve? Vamos lá. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Como é que as pessoas dizem? Quem sou? As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Jesus pergunta quem eles dizem. O povo está dizendo que Jesus é. E depois ele pergunta para os seus discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tomando a palavra, como sempre, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, né? Aqui é te revelou, mas a tradução ainda, a versão antiga, né? Mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16, 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Afinal de contas, foi ele que teve ali a intenção, né? Tomou a iniciativa de responder, e ele respondeu baseado pelo próprio Senhor, que o deu esclarecimento, abriu o entendimento de Pedro. Muito bem. Logo depois de sua importante declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, seu ministério deveria ter adquirido outro status, já que o mestre disse a ele: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então Pedro poderia, uma vez que teve essa compreensão, estar caminhando dentro de uma maturidade para continuar realizando o ministério ali, né, sendo treinado por Jesus. Poxa, teve esse entendimento, essa revelação, o Senhor deu esse entendimento a ele. Ué, poderia se pensar, o Pedro está crescendo espiritualmente, não é? Muito bem. Jesus não quis dizer que Pedro tornou-se o fundamento da igreja. Tu és Pedro e é sobre essa pedra, não é disso, tá? Ou seu primeiro papa, por causa da sua confissão de fé. E sim que desde então sua responsabilidade aumentou. Pedro estaria numa liderança, mas não para ser o fundamento da igreja. A pedra principal, a pedra angular é Cristo. E nem o Papa e ser sucessivo isso. Não foi isso que Cristo disse. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Mal ele tinha falado que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Lembra que quando Jesus faz o chamado ali, Marcos, capítulo de número 8, ele faz ali o preço, é dito ali sobre o preço do discipulado, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Tomar a cruz tinha a ver com seguir a Jesus, tomar a cruz, negar a si mesmo. Mas esse tomar a cruz era estar disposto até mesmo a morrer por amor a Cristo. Mas quem vai dar o exemplo primeiro de morte, nesse caso a morte de Jesus, é expiatória.
A morte daqueles que foram depois de Cristo não é expiatória. Ou no Antigo Testamento não era expiatória. Morreram cumprindo o dever, o chamado de Deus. Mas a morte de Jesus foi expiatória. Então nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus pode implicar em morrer por amor a ele. E ele está falando isso que vai acontecer, porque primeiro ele vai precisar morrer para cumprir a missão que o Pai o deu. Aí o que acontece? Jesus era um tipo de mestre que corrigia os seus discípulos, porque Pedro, ele retrucou dizendo, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso pode acontecer. Mesma coisa aconteceu com Paulo lá pelo capítulo 20 de Atos. 21 vai encontrando ali, ele vai falando, ele vai trazendo uma palavra, e mais à frente, em Atos ainda, o profeta Ágabo é encontrado ali, pega o cinto de Paulo e se amarra e diz, assim farão os judeus com o homem que pertence a esse cinto. E aí o povo começou a dizer para Paulo, não, Paulo, é melhor não ir, não. O que vocês estão fazendo? Eu estou pronto para ser preso e até mesmo para morrer. Paulo entendia que ser cristão implicava em poder morrer como Marte. É isso, martírio. Então Paulo estava preparado, ele tinha consciência. Jesus estava preparado para a missão, mas Pedro não entendia isso. Aí olha o que acontece. Jesus era um tipo de mestre que corrigia seus discípulos, especialmente os que estavam participando de um treinamento especial, como era o caso de Pedro. Imediatamente Jesus corrige. Nós precisamos urgentemente voltar ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo de número 28, versículos de número 19 e 20. O versículo 20 é o versículo que dá ênfase, mas eu vou ler o 19 e 20, deixa eu ver se é possível aqui colocar para você. Tá aí. Diz assim, portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí continua. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso aqui é treinamento. Tem o discipulado. Aí ele continua. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é um treinamento. É um treinamento de integração. Quem aceita Jesus precisa ser integrado, ou seja, tem que passar por um entendimento das bases da fé, mas ele continua sendo treinado o restante da sua vida inteira no evangelho. Mesmo que ele se torne um diácono, um presbítero, um pastor, nós estamos em constante treinamento. E a grande questão é que a igreja precisa voltar a treinar pessoas para assumir determinadas posições. Não é só porque a pessoa é batizada com o Espírito Santo, já que nós estamos na temática de avivamento, porque fala em língua já pode dar um cargo para a pessoa. Isso não prova espiritualidade nem maturidade de ninguém. Uma pessoa não vai ser espiritual só porque foi batizada com o Espírito Santo. Ela pode ser batizada com o Espírito Santo e não ser espiritual. Agir de forma carnal várias vezes. Tomar atitudes que não deve várias vezes, porque é imatura. O batismo não atesta espiritualidade, é um revestimento. E precisamos continuar buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Então, se uma pessoa tem um chamado para o ministério, tem que ser treinada. Qual é o ministério que ele foi chamado? Vai trabalhar com assistência social, tem que ser treinado na área da assistência social. Vai trabalhar com família, tem que ser treinado na área da família. Vai trabalhar com jovens, tem que ser treinado na área dos jovens. Vai trabalhar com criança, tem que ser treinado para trabalhar com criança. Por que às vezes o trabalho não é bem feito? Porque as pessoas acham que só porque elas foram batizadas com o Espírito Santo já estão prontas. Precisa de treinamento. Se fosse assim, Jesus teria vindo só, teria se apresentado na hora de morrer na cruz do Calvário, dito, eu sou o Messias, eu vim prometido do Antigo Testamento, foi falado sobre mim, e eu vou morrer aqui na cruz do Calvário para poder vocês terem os pecados perdoados. Não, Jesus teve que preparar os discípulos durante mais ou menos 3 anos e meio. Então quem é que diz que não precisa de treinamento? Aí pega Mateus 28, o versículo 19, o versículo 20 principalmente, e tira da Bíblia. Quanta gente assumindo responsabilidade sem nenhum treinamento. Vai ser batizado com o Espírito Santo. E o que isso
isso quer dizer apenas só ser batizado com o Espírito Santo precisa de treinamento. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa que Deus dá, mas o treinamento nós precisamos adquirir. Precisamos ser treinados por alguém. O batismo é importantíssimo, mas sem treinamento não tem nada, não vai se fazer nada, porque precisa de treinamento. Vai se errar muito. Então há uma necessidade do treinamento. Parece que nós pentecostais achamos que basta apenas ser batizado com o Espírito Santo e pronto. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele mostrou como deveria ser usados os dons espirituais. Se receber o batismo com o Espírito Santo e algum dom espiritual fosse só o bastante, Paulo não ensinava como usar os dons. O ser humano precisa aprender, ele precisa ser treinado. Nós temos natureza pecaminosa. Ela nos faz errar. Não temos uma compreensão correta das coisas, então precisamos de treinamento. Então Jesus, ele é o mestre que ensina e ele corrige. E ele vai corrigir Pedro. De pronto, Jesus o repreendeu. Olha o que Jesus faz. Porque a posição de Pedro, que ele assumiria depois, exige que Jesus faça isso agora. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque Satanás não conhece as coisas de Deus. Ele não conhece o que vem, o que Deus está pensando, planejando. Ele não sabe nada disso. Ele sabe as coisas dos homens porque ele observa. Porque ele observa. Aquilo que está no coração da pessoa através de algumas atitudes, ele vai detectando. Mas o que é de Deus ele não conhece. Por quê? Porque ele não cogita das coisas de Deus. Aí o Senhor Jesus repreende. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Primeiro Jesus o aprova, depois Jesus reprova aquela atitude. Por quê? Porque Pedro naquele momento emprestou sua boca para o inimigo. Faltou a Pedro discernimento espiritual. Ele não conseguia ver o futuro com os mesmos olhos de Jesus. É bem verdade que quem tinha a missão para cumprir era Jesus. Só que os judeus esperavam o Messias, mas não levou em consideração o que tinha sido falado sobre o Messias. Isaías deixa muito claro no capítulo 53 o que vai acontecer com o Messias. Mas eles não querem um Messias assim. Eles querem um Messias triunfante. O Messias triunfante é aquele que volta lá no final da tribulação para implantar o seu reino. Aí sim, o milênio ali volta para reinar durante 1000 anos. Aí sim é uma outra situação. Mas quando Jesus veio na sua primeira vinda, é que a gente chama de vinda, depois da sua volta, vamos dizer assim, ele veio para morrer. O servo sofredor, o rei sofredor, certo? Pedro vai de um extremo ao outro. No instante recebe a revelação de Deus, no outro é instrumentalizado pelo diabo, por Satanás. No momento afirma ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus e o Filho de Deus. No outro tenta afastar Jesus da cruz. Por que Jesus diz para trás de mim, Satanás? Porque quem queria afastar Jesus da cruz é o inimigo. Quem queria impedir que Jesus cumprisse o seu propósito era o inimigo. E às vezes o inimigo faz com que a gente queira que a gente tenha pena de si mesmo. Ah, coitado de mim. Ai, tô aqui fazendo a obra do Senhor, o povo aí não dá nem valor. Pouca gente vem pra aula da escola dominical. Ah, coitado de mim, eu não mereço isso não. O inimigo é que vai plantando essas coisas nos nossos ouvidos, na nossa mente. Pra gente poder começar a alimentar isso, não. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Você não tá fazendo por causa do número. Você tá fazendo porque tem uma obra para ser realizada. Às vezes você vai treinar uma pessoa e essa pessoa vai dar muitos frutos no reino de Deus. Glórias a Deus por isso. Parece uma coisa injusta, talvez, aos seus olhos, mas Deus sabe como trabalha. Glórias a Deus que é você aí que está dando essa aula. Louvado seja Deus. Tá? No momento afirma ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e no outro tenta afastar Jesus da cruz. Pedro é uma gangorra que vai da fé à incredulidade, da afirmação mais fiel à tentação mais vil. Fica evidente que a igreja não poderia ter sido edificada sobre um fundamento tão frágil. Pedro jamais seria a pedra, fazendo o que ele fez. Mas Pedro retrata a humanidade, retrata a natureza humana. 2. Pedro nega Jesus 3 vezes.
Então tá mostrando Pedro antes do Pentecoste. Tá? Você vê que a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas, justamente para mostrar a natureza pecaminosa que necessita de mudança, de transformação. O ser humano precisa de transformação. A natureza precisa ser mortificada. Então por isso que a Bíblia não esconde os erros humanos, para mostrar a necessidade de salvação. Tá? Outro episódio revelado foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31 a 35. A primeira vez negou diante de uma criada. Veja o que Pedro fez. Nega pela primeira vez. A segunda diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. Agora ele nega pela segunda vez. E nessa segunda vez, ele faz um juramento. Aí continua. E pela terceira vez, Pedro negou, mais uma vez, Cristo diante de várias pessoas, praguejando, desejo de ser amaldiçoado. É como se ele dissesse assim, eu desejo ser amaldiçoado se eu estiver mentindo. Parece até aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? E às vezes sem consciência, né? Falava assim, não, eu não tô mentindo, não. Eu juro, meu pai mortinho, minha mãe mortinha. Tinha gente que fazia isso, criança. Pedro tá ali. Não. Eu desejo ser amaldiçoado se eu estiver mentindo. E jurando ao mesmo tempo. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu esse profundo arrependimento. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que dentro dessa questão aqui do praguejar, do jurando, Pedro usa palavras que não deveria usar. Palavra torpe, inclusive. Tá? Então, a situação de Pedro era complicada. Porque ele se sentiu acuado. Ele ficou com medo do que aconteceria a ele. Então ele diz, eu não conheço a Jesus. Mas o problema foi ele dizer que não negaria. E às vezes nós não agimos assim também. Eu nunca vou fazer um negócio desse. Eu nunca vou agir dessa forma. Eu nunca vou fazer isso. E aí, em um momento de fraqueza, a gente acaba cometendo alguma coisa que pode não ser idêntica, mas parecido. Porque pecado para Deus é pecado. E a gente fica envergonhado. Ou então, às vezes, a gente quer se justificar. Jesus falou que todos se escandalizariam nele naquela noite. Mateus 26, 32 a 35. Não foi apenas Pedro quem abandonou Jesus quando foi preso, mas foi ele quem tomou a palavra e disse que não negaria e, se preciso fosse, morreria com Jesus, e todos os discípulos disseram o mesmo. É verdade que muitas vezes a gente fala do Pedro que negou Jesus. Mas o texto diz que só Pedro, e provavelmente era João, que estava ali acompanhando de perto. O restante foi tudo embora. Mas Pedro negou. As atitudes de Pedro, que em especial estamos estudando, revelam a fragilidade da natureza humana. Pedro falou de si mesmo, confiando em uma atitude de coragem e fidelidade na força do seu braço. Pedro diz, não vou negar. Vou ser fiel. Vou até o fim. Só que ele estava confiando na força dele. Pedro ainda não estava na posição de entender que todo o seu ministério seria guiado na dependência de Deus e no poder do Espírito Santo. Ele ainda estava ali em trabalho. Jesus ainda estava trabalhando naquela vida. É por isso que nós não podemos assumir posição antes da hora. Porque senão nós colocamos tudo a perder. Imagine Pedro na liderança da igreja, junto lá da liderança da igreja em Jerusalém, com Tiago, João. Imagina, Pedro, nesse estado aí. A coisa ia ficar séria. Então, ele estava sendo preparado, estava em processo. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Ele errou, mas Jesus não desprezou. Por quê? Porque ele se arrependeu. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, 7. Deixa eu colocar aqui na tela para você poder ver aí o destaque que foi dado para o nome de Pedro. O anjo fala e dá esse destaque. Vamos lá. Deixa eu só... 16, 7, não 17. Eu errei. Ou falei uma coisa e fiz outra. Botei 17 aqui, não é 17. Vamos lá. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como
ele vos disse. Discípulos e Pedro. Não fala o nome dos discípulos todos, mas fala o nome de Pedro. Tá? Então foi dado um destaque para Pedro aí, por causa do chamado de Deus para Pedro. Pedro havia se arrependido e por isso cumpriu-se o que está escrito em Provérbios. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Não importa se uma pessoa um dia errou. Ela se arrependeu? Ela pagou por aquilo que fez, no sentido assim, às vezes passou por uma disciplina. Às vezes pode ter sido um caso grave, que envolveu justiça. Passou lá, esteve cumprindo uma pena e tudo, mas pagou, resolveu. Então, abandonou, não faz mais, então alcança a misericórdia. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Foi o caso de Pedro. Imagina se Jesus descarta Pedro. Não, me negou, tá fora, acabou, não quero mais saber de você. Você não serve para o ministério. Não. Jesus estava vendo além. Jesus sabia que Pedro estava num processo de preparação. Pedro estava num treinamento. Ele ainda estava ali imaturo, ainda não estava numa condição ainda para poder assumir uma posição. Mas Jesus não desiste de Pedro. Se o nosso Deus não desiste, por que nós vamos desistir? Outra coisa, quando Deus traz juízo, advertência para alguém, ele não quer destruir, ele quer recuperar. Então cuidado, não vamos descartar as pessoas. Às vezes nós seres humanos somos tão duros com as pessoas que tem casos que se uma pessoa tiver uma queda, ela só consegue, Deus só pode levantá-la em outro lugar. Porque aquelas pessoas ali é tipo assim, Deus perdoa, mas nós não perdoamos. Pra gente não tem perdão. Ou tem perdão, mas a gente não quer nem saber mais. Que perdão é esse? No sentido de olhar a pessoa com julgamento. Porque perdoar, a gente tem que perdoar. Não tem jeito. Você não pode ficar julgando uma pessoa o tempo todo. Ela se arrependeu. Imagine, lá na frente, depois da descida do Espírito Santo, vira e mexe, um dos discípulos virar e falar, o Pedro lá. Ah, Pedro, ó. Pedro tá aí agora. Aí, Deus tá usando Pedro. Usou Pedro para poder curar o paralítico. Usou Pedro para curar Enéas. Usou Pedro para ressuscitar Dorcas. Mas, ó, esse Pedro aí é o Pedro que negou Jesus. Às vezes as pessoas querem nos lembrar do passado, né? Lembrar do seu passado, alguma coisa que aconteceu. Segue em frente. O que importa é que o Senhor te perdoou. Lembra da mulher adúltera? De João 8? Jesus vira para ela e pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Posso colocar aqui para você também, não foi a minha intenção preparar isso, mas eu vou falando e o Espírito Santo me traz a lembrança. É porque o Espírito Santo só pode nos fazer lembrar aquilo que a gente já leu. Esse negócio de dizer que o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você nunca leu, não tem como não. Não tem como você lembrar do que você nunca leu, tá? Então deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Então, a minha palavra aqui, bíblica para você é, se Jesus te perdoou, vai e não peque mais. Siga. Não viva à luz de alguém que quer acusar, de alguém que quer apontar, porque Jesus já te perdoou. Tá bom? Sinopse do tópico 1. O Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Bom, se você deseja baixar o PDF dessa aula, ou de qualquer aula, ou dos vídeos aqui do canal, tá? Gratuitamente, veja como é que você faz isso, o vídeo vai te mostrar. Mas se você quiser, você pode também ser membro do canal e você vai entender o que é isso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e
com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem essas duas oportunidades. Inclusive no Seja Membro, agora você tanto pode fazer uma assinatura mensal, como pode ser trimestral, semestral ou anual. Quando você clicar no link, você vai para uma página e ela vai te dar essas opções. Na assinatura anual, você tem um desconto aí de quase R$60. Em vez de você pagar R$15 pela mensalidade, você vai pagar apenas R$10. E isso vai te ajudar, vai ter um desconto e você está semeando no meu Ministério de Ensino. Agora, se você não tem condição, se você não pode ser membro, continue baixando gratuitamente, só não vai ter o PowerPoint, nesse caso, das aulas da EBD. Mas você vai continuar tendo acesso ao material do mesmo jeito, tá bom? Tópico 2, Pedro após o Pentecoste. Agora nós vamos falar do Pedro depois da descida do Espírito Santo. A ideia aqui não é apresentar um Pedro perfeito, tá? E essa parte aqui é um comentário, que ela tá em marrom, tá? Pois mesmo depois da descida do Espírito Santo, de ser usado de forma sobrenatural várias vezes, como veremos, Pedro demonstrou limitações, como no exemplo que Paulo repreendeu por estar agindo dissimuladamente. Pedro estava se comportando com fingimento. Tá lá em Gálatas 2:14, Gálatas 2:11 a 14. E esse texto eu faço questão de ler, porque para mostrar que ser batizado com o Espírito Santo não nos faz perfeitos. Nós continuamos com imperfeições, mas Deus vai trabalhar através das nossas vidas. Olha só o que o texto mostra. Vamos lá? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. É Paulo falando, tá? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, dos judeus, Jerusalém, comia com os gentios, os não-judeus. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andava bem diretamente e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, como que obriga os gentios a viverem como judeu? Pastor, explica uma coisa. O que estava acontecendo de fato? Pedro estava entre os gentios, tá bom? Com outros judeus. Enquanto não tinha ninguém lá de Jerusalém, vou fazer uma ilustração aqui melhor ainda, tá? Ele estava num local com outros irmãos. Enquanto não tinha ninguém da sede, que Jerusalém era como se fosse uma sede, muito bem, eles interagiam com aqueles irmãos gentios também. Só que quando vinha gente de Jerusalém, vamos falar assim, tipo, vinha da sede, tá? E aqui é só uma ilustração, não estamos dizendo que gente da sede é isso, não, pelo amor, até porque eu congrego numa sede também. Então não é isso não, tá bom? Por favor. E aí, quando chegou o povo de Jerusalém, o que Pedro fez? Ia se afastando. Sei lá o que eles vão dizer de mim, sabendo que eu tô aqui conversando com pessoas cristãos gentios e tudo. E aí Paulo, quando percebe isso, já que Deus deu o ministério dos gentios para Paulo, Paulo repreende Pedro. Só que Pedro é batizado com o Espírito Santo. Deus já tinha usado Pedro para um monte de coisa. Mas Pedro falhou. Então por que eu botei esse texto? Para mostrar que ser batizado com o Espírito Santo não nos faz uma pessoa perfeita. Vamos poder errar, tá? Somos sujeitos a errar. Vamos poder no sentido de ser sujeito a errar, não é poder no sentido de permissão. Porém, Deus é aquele que nos perdoa e nós precisamos tentar andar em retidão. Tá? É bom isso ser frisado, que Pedro não era perfeito, pois o batismo com o Espírito Santo e o recebimento de dons espirituais não nos torna perfeitos, e muito menos melhores do que outras pessoas.
Existem pessoas que usam isso como um selo de aprovação de Deus. Estamos todos sujeitos a errar, assim como Pedro errou. Tem gente que se acha melhor do que os outros porque é batizado com o Espírito Santo, porque tem dons espirituais. E você não é melhor do que ninguém, nem eu. Eu posso falar, pela bondade de Deus, sou batizado com o Espírito Santo, sim. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Pode ter alguém que não é batizado com o Espírito Santo, sou um cristão tanto quanto ele, sem nenhum problema. Então, as pessoas têm que parar de achar que batismo com o Espírito Santo ou dons espirituais é selo de aprovação. Ah, se eu não estivesse agradando a Deus, Deus não estava me usando. Bom, ia ter que ter uma aula inteira aqui para me provar que muitas vezes tem pessoas que Deus acaba usando porque não é para ela, é para outro, e às vezes elas estão precisando de reparos espiritualmente falando. Então, não ache que só porque você é batizado com o Espírito Santo você tem o selo da aprovação de Deus. Que Deus não está aprovando conduta das pessoas só porque foi batizado com o Espírito Santo ou porque é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Agora, é claro, nós não podemos ser batizado com o Espírito Santo e viver uma vida de qualquer maneira. Mas o que eu quero mostrar é que batismo com o Espírito Santo não é selo de aprovação no sentido que tudo que eu faço, Deus tem se agradado. Por isso ele me batizou com o Espírito Santo. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne, Joel 2,18. Inclusive, eu explico bem sobre isso no Entende Tu Que Lês, aonde eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto em Atos 2, 14 a 24. No final dessa aula, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista para você poder compreender, porque ali eu vou estar explicando bem o que Pedro falou, tá? A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhes a respeito do que deveria fazer. Veja que é a palavra que confronta. Pedro estava pregando e a palavra de Deus foi confrontando eles. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependesse. Quer dizer, Pedro explica e Pedro aplica. Apelando para que se arrependesse e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. E aí, nesse caso, o batismo com o Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. E aqui está falando do batismo nas águas que eles receberam, que eles se arrependeram, tá? E aí foram batizadas ali para ingressar na igreja. Então você vê que a pregação da palavra. Quantas pessoas, às vezes, estão fazendo algumas coisas porque não entendem a palavra de Deus e não há quem explique. O eunuco disse, como posso entender se não tem quem explique? Atos 8:30. É o objetivo desse canal. Entendes tu o que lês? Então, deu para entender? E é por isso que tem programa EBD comentado online. Eu comento a EBD justamente para você compreender. Eu comento o texto bíblico para você compreender. Eu comento alguma doutrina bíblica no Teologia e a Vida Cristã, alguma coisa da vida cristã para você compreender. E tem gente que não consegue compreender. E aí, no momento que ele compreende, fala, meu Deus... Recentemente, de repente, se essa irmã estiver assistindo esta aula, ela vai até botar no comentário aí, porque vai dizer assim, foi eu que falei isso. Recentemente, uma irmã no comentário, tá? Porque essas aulas são gravadas com antecedência, então quando ela assistir, se ela for o caso ela assistir, já vai ter passado um pouco o tempo que ela comentou. Mas recentemente, a irmã comentou que nunca tinha entendido por que a mulher samaritana chegou, quando Jesus abordou ela falou para Jesus assim, como... Sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Ela disse que nunca compreendeu isso. Por que a mulher diz aquilo? E ela disse que já ouviu pregações e nunca ninguém tinha explicado sobre isso. Aí aqui no Entendes Tu Que Lês, eu explicando, eu falo sobre isso. E ela agradece, louva a Deus, porque a partir daquele momento ela entendeu por que a mulher samaritana disse isso. Havia uma rivalidade e é falado por que havia essa rivalidade. Tá entendendo? Então, a ordem é ler o texto, explicar o que está acontecendo. Foi o que Pedro fez. Por que eu disse para você assistir o Entendes Tu Que Lês? Porque o versículo 13
é derramado o Espírito Santo, aí o trecho vai até o versículo 13. Capítulo 2 vai até o 47. Mas nessa primeira parte, 2 até o 13, o que acontece? Descida do Espírito Santo. No versículo 13 termina que eles estão falando que eles estão embriagados. Havia judeus descrentes, esses homens estão embriagados. A partir do versículo 14, que é esse entende tu que lês, Pedro vai explicar o que está acontecendo. E no meio da pregação, e depois no final da pregação, que aí é o que eu estou colocando aí, né? Que ele diz, né? Eles perguntam o que faz, e aí ele diz, né? Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Então Pedro aplica dizendo, ó, vocês precisam se arrepender e aceitar Jesus. Então primeiro ele explica e depois ele aplica. E o povo responde, fazendo o quê? Aceitando Jesus, 3.000 almas. Agora, como é que vai ter conversão na igreja se eu ocupo o púlpito para falar de mim, das minhas viagens? O povo não quer saber para onde você foi. Tem gente que perde um tempo danado falando, porque eu viajei para tal lugar, porque eu fui para não sei onde, foi para não sei onde. Irmão, o povo não quer saber disso não. Pelo amor de Deus. O povo não quer saber da sua vida, o povo quer saber da palavra de Deus. Você pode até contar um testemunho do que Jesus fez na sua vida, que vai trazer clareza, que vai dar ali uma base do que você está falando na Bíblia. Vai ser um exemplo do que a Bíblia diz. Não é para poder dar força ao texto bíblico. É o contrário, é o texto bíblico. Você vai mostrar o texto bíblico e falar, Jesus ainda faz isso, porque olha, fez na minha vida. Agora, as pessoas não querem saber da agenda de ninguém. Que eu fui para isso, fui para aquilo, fui ali, fui lá. Tem gente que já começa a pregação contando tudo que está fazendo. E o que Jesus está fazendo? Ah, pastor, mas eu estou fazendo... Não, mas não pode fazer um negócio desse. Então Pedro explicou a palavra. Ele explicou o texto de Joel. Estevão, que vai ser o próximo Entende Tu que Lês, e a próxima aula aqui também, ele explica toda a história começando lá de Moisés. Explica a palavra. Mas para explicar você tem que estudar. Por que muita gente não explica o texto? Porque não estudou. É muito mais fácil ler e aplicar. Ler e aplicar. Vai aplicar errado, porque você não entendeu. Quem não entende vai falar coisa que não deve. 2. E aqui eu reconheço a limitação de gente que mora em interiores, não tem material para estudar. O Espírito Santo, nesse caso, ajuda, entra com uma intervenção e pode ajudar essa pessoa a ir além. Eu me lembro que logo no começo do evangelho, da minha caminhada, tá? Aquele texto onde Jesus diz que alguns que estão aqui ainda verá o Filho do Homem, falando da transfiguração, tá? Na sua glória. E logo depois veio a transfiguração, o texto vai deixar claro assim, eu não tenho tempo para botar aqui na tela. E eu me lembro que nesse tempo ele era um evangelista, tá? E ele, estudando o texto, o Espírito Santo deu entendimento para ele sem Bíblia de estudo, sem comentário bíblico, que a glória que Jesus falou que alguns viriam ele na sua glória seria o momento da transfiguração. E ele veio me falar sobre isso. E eu tinha uma Bíblia de estudo naquela época e ele não tinha. E aí eu peguei a Bíblia de estudo e mostrei para ele que realmente era aquilo, porque a Bíblia de estudo no rodapé falava sobre isso. Inclusive era até a Bíblia de estudo pentecostal. Então, irmão, Deus faz. Então não tô falando, tem pessoas que têm muita limitação, mas você que pode estudar, tem tanta coisa aí na internet boa, aqui canais bons. De vez em quando eu falo o nome de canais aqui, que eu não tenho problema com isso. Pastor Aguinaldo Bet, mais de 370 mil inscritos. E outros bons canais aqui. Se você não estudar, é porque realmente não quer estudar. Aí não tem como, não tem como. Inclusive também tem a Assembleia de Deus de Pernambuco. Pastor Ailton José Alves. Tem um canal enorme, eles, quase 500 mil inscritos. Canal excelente, de EBD também. Eu tenho uma aluna aqui no canal que é de lá, Assembleia de Deus de Pernambuco. Então, irmãos, quem não estuda é porque não quer. Me perdoa dizer que não tem matéria. Tem, sim, tem. É só ter um pouquinho de paciência e dedicação. 2. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém.
eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Em nome de quem? De Pedro? Não, em nome de Jesus. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, 10 e 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Pedro enfatiza, foi Jesus, foi no nome de Jesus, foi o nome de Jesus que trouxe cura a esse homem. Atos 3, 16. A atitude de Pedro tomar a frente nas situações agora está sendo realizada da forma correta. Pedro não tomava frente? De maneira nenhuma, eu te negarei. Agora Pedro está lá, toma a frente. Ele está agindo na unção do Espírito Santo. João estava com ele, porém, mais uma vez, quem tem a iniciativa, como sempre foi? Pedro, só que na direção do Espírito Santo. Deus usa esse lado de Pedro agora para a glória do seu nome. Essa iniciativa agora não é impulso humano, carnal. A coragem de mandar o paralítico levantar não é fruto de sua impulsividade. E muito menos de aproveitar o momento para pregar a morte e ressurreição de Cristo. Então nada disso é fruto de coragem, fruto de impulsividade, nada disso. Pedro agora é um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Foi assim com todos os personagens bíblicos e não será diferente com nenhum de nós. Se eu quiser ir realizar o ministério para Jesus antes do Senhor trabalhar em mim, as chances de eu fracassar são enormes. Sabia? Você não vai ver Deus colocando José como governador antes de trabalhar na vida dele. Você não vai ver Deus colocando Moisés como libertador antes de trabalhar na vida dele. Você não vai ver Deus colocando Josué na frente do povo para conquistar a terra prometida antes de trabalhar na vida dele. Você não vai ver Deus colocando Davi no reinado antes de trabalhar na vida dele. Você vai ver que Deus trabalhou na vida de todos para colocar na posição para realizar a obra. Jesus treinou durante 3 anos e pouco seus discípulos para começar a fazer a obra. E tem gente querendo começar a obra sem treinamento. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Às vezes, por impulso. Deixa Deus trabalhar primeiro em você, para depois trabalhar através de você. Só que, infelizmente, às vezes esse erro vem também das lideranças. Que pega pessoas despreparadas e coloca numa posição que não deveria. E aí começa a trazer problema para a obra. Daqui a pouco tem liderança reclamando, tá dando problema. Mas quem foi que colocou lá? Colocou por quê? Porque era batizado com o Espírito Santo, mas não tinha maturidade. A igreja de Corinto tinha 9 dons. E tinha um monte de crente carnal lá. Tá vendo? Então nós temos que entender que Deus quer que a igreja amadureça. Por isso Deus deu, inclusive, os dons ministerial. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. E aí ele vai dizer o motivo. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que trata da exposição desse texto. Então, irmãos, em nome de Jesus. 3. Pedro avivado em outras ocasiões. Então, estamos só mostrando Pedro depois de Pentecoste. O avivamento do Espírito na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Atos 4, do 1 ao 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso do judeu. Por quê? Conforme o avivamento vai acontecendo, ele atinge a camada da sociedade, as camadas da sociedade. E aí começa pessoas, aí os judeus lá, o Sinédrio começou a... Opa, o que está acontecendo? Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. O sumo sacerdote queria saber com que autoridade. Quando responderam com ousadia que eram em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Eles respondem: é em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram injustamente. Eles não sabiam que podiam ser presos?
Sabia que podia ser morto, mas eles entenderam que servir a Jesus implicaria nisso. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, esteja pronto, se for o caso, até para morrer, e siga-me. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido, o que tinha acontecido. Até o lugar onde oraram tremeu. Que coisa linda. Manifestação do Espírito Santo. Tá? Jesus havia dito para os seus discípulos, preste atenção, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus tinha dito, não tinha? Pedro agora está cumprindo aquilo que foi dito e ordenado por Jesus. Somente através da unção do Espírito Santo, eles poderiam suportar o que viria pela frente. Eles queriam prender, mataram discípulos. Tiago, no capítulo 12, é morto. Tiago, irmão de João. Tá? E por aí vai. É claro que alguns podem indagar como os heróis da fé do Antigo Testamento, quando você lê lá Hebreus 11, como é que esses homens suportaram, ou mulheres, suportaram tudo, já que naquele tempo não havia ainda acontecido o derramamento do Espírito Santo. Deus em cada parte da história manifestou seu poder de maneira diferente. E por isso sustentou aquele povo com a revelação dada até aquele momento. Até aquele momento ainda não tinha se cumprido, mas Deus está sustentando o seu povo. E o povo está indo em frente. A parte do povo é crer e Deus vai sustentando. Por isso são heróis da fé. Em Atos 2 começa o ministério do Espírito Santo. E daí, é claro que o Espírito Santo atua em toda a história. Mas ali, em Atos 2, é derramado o Espírito Santo em cumprimento ao que Jesus havia dito, para que a obra, a igreja, possa seguir na sua missão. Por isso que está sendo dito aqui, começa o ministério do Espírito Santo. E daí em diante podemos buscar o batismo e os dons espirituais. No Antigo Testamento não estava disponível, mas no Novo, a partir da descida do Espírito Santo, está. Se tem uma coisa disponível, por que eu não vou pedir a Deus, clamar, suplicar por isso? Em Lida, Lida é um povoado de tamanho considerável perto de Jope, tá? A palavra Lida fica estranho, tá? Era uma cidadezinha. Houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por que havia conversões quando alguém era curado lá? Porque as pessoas viam a manifestação do poder de Deus. Junto a isso havia a pregação. Eles aceitavam Jesus. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Olha só, a cura de Enéas foi algo maravilhoso. Pedro lhe diz, Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele logo se levantou. Atos 9:34. Pedro falou parecido com o que Jesus disse para o paralítico no tanque de Betesda. Ele fala parecido. Levanta, toma a tua cama e anda. Tá entendendo? Pedro agora na ação do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Ele fala, Enéas, Jesus Cristo te cura. Só que Jesus manda levantar no nome dele, lá. Aqui Pedro manda levantar no nome de Jesus. Jesus lá não tem que usar outro nome, é o nome dele. Mas Pedro tem que usar outro nome. O nome de Pedro não cura. É o nome de Jesus, olha aqui, ó. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E logo se levantou. Atos 9:34. De maneira ainda mais nítida do que na cura do mendigo aleijado em Atos 3, aqui Jesus é imediatamente destacado como o verdadeiro e único doador da cura. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Nós não fazemos nada disso, nós só somos instrumentos de Deus. Pela autoridade do seu nome, o Cristo ressurreto restabeleceu Enéas completamente. A cura foi instantânea e o homem conseguiu se levantar e arrumar sua cama. Tornou-se um milagre. Arrumar a cama, porque a cama era tipo uma esteira naquele tempo também, tá? Tornou-se um milagre abundante, pois todos aqueles que viram esse fato extraordinário em Lídia e Sarona converteram-se ao Senhor. Os milagres, eles tinham como objetivo mostrar para o povo o poder de Deus. Junto da pregação, as pessoas se rendiam a Cristo. O Espírito Santo os convencia.
Atos 9:36 a 43, há um registro da ressurreição de Dorcas, que é Tabita, uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela vivia integralmente dedicada à beneficência e ajuda ao próximo. Tá vendo? Isso aqui é um ministério. Tem gente que pode ter esse ministério. Essa mulher, ela fazia boas obras. Ela vivia dedicada à beneficência e ajuda ao próximo. Ela costurava, era uma costureira. Para servir. Tem ministério assim, ação social? Pode ser, pode ser. Tem gente que foi chamado para o ensino, mas tem gente que pode ter sido chamado para ação social. E existem diversos tipos de ação social. Por isso tem que treinar cada pessoa no seu devido lugar. Colocar e treinar. Mas aí não se preocupe. Aí o trabalho não vai ser muito bem feito. Pastor, mas a igreja tem pouco recurso. Irmãos, tem tanta coisa gratuita de qualidade aí. Dizem que essa aula aqui é uma aula boa. Eu tô falando o que falam sobre a aula nos comentários. Então tem qualidade essa aula? Tem qualidade a aula que é dada por outro professor aqui? E é gratuita? Você paga pra assistir essa aula? Não! Não paga pra assistir a aula. Você assiste. Eu faço divulgação às vezes de 2 ou 3 coisas aqui durante a aula assim. Aparece alguma propaganda aí que não é... Não, aí já não sou eu colocando, é o YouTube colocando. E ele vai fazer isso em qualquer vídeo. De qualquer pessoa. Sim! Mas você paga quanto para assistir, para poder assistir? Nada. Então tem conteúdo, certo? Tem como treinar. Ela cuidava especialmente das viúvas. Era um ministério com viúvas. Viúvas necessitadas. Então, na igreja tem ministério com crianças, com jovens, com adolescente, família. Quantas igrejas não têm um departamento de família? Eu falo disso porque é verdade. Os pentecostais não se preocupam muito. Muita igreja pentecostal... Eu tô para dizer que quase a maior parte das igrejas pentecostais não tem departamento de família. E para mim isso é uma vergonha. É triste, lamentável. Outras igrejas não pentecostais têm departamento de família. E a igreja pentecostal não. Porque parece que tudo é... Não, o Espírito Santo vai resolver. Como assim? O Espírito Santo vai dar sabedoria, mas a nossa parte nós temos que fazer. E aí tem tantos ministérios. E aí sabe o que acontece? Muita gente parada na obra de Deus, sem uma atividade específica. Tá lá parada. Eu tenho olhado uma coisa que tem acontecido nas igrejas pentecostais. Às vezes, o marido tem chamado para o ministério. Aí o marido é pastor, presbítero, evangelista, diácono da igreja, e a esposa não tem atividade nenhuma, ela não foi ingressa em lugar nenhum, não colocam ela para fazer nada. Quantas esposas de pastor tá sem atividade por aí? Esposas de pastores. Aí a desculpa é, ninguém quer nada, não é verdade, elas não foram ingressa a nada, não foram dado para ela nenhuma responsabilidade específica. Bota essa mulher, esposa de pastor, para trabalhar com ele, às vezes num departamento de família, para poder assessorar os jovens. Coloca, tem muita coisa para fazer, mas tem que designar, porque a CPAD, agora eu vou pegar firme. A CPAD no trimestre passado tratou, na lição de jovens do 4º trimestre de 2022, sobre liderança cristã. E as 2 primeiras lições falaram sobre o que é liderança e qual é o papel do líder. Designar e colocar pessoas para trabalhar. Mas é a liderança que tem que dizer qual é o trabalho que a pessoa tem que fazer. Não é a pessoa chegar e botando a mão e fazendo por sua conta, não. Porque isso vai trazer confusão e desordem na obra de Deus. A obra de Deus está aí para fazer. Essa mulher tinha oportunidade para trabalhar. Essa notável serva do Senhor adoeceu, morreu e mandaram chamar Pedro. Aí sabe qual é a tristeza? Às vezes a pessoa está dentro de um lugar, não tem oportunidade para trabalhar e Deus abre uma oportunidade para ele trabalhar fora. Aí às vezes ele tá lá, no hospital, mas ele não tá no hospital por um trabalho específico da igreja. Às vezes ele tá num presídio, mas não é um trabalho que a igreja designou. Ele vai fazer a obra. Tá entendendo? Pode acontecer? Pode acontecer. E a igreja poderia ter um trabalho desse, né? Pedro chegou e ordenou que as pessoas que estavam chorando e lamentando saíssem do quarto, pois o milagre que estava para acontecer ali não era um espetáculo. Isso aqui é muito forte, como dizem os pentecostais. Isso aqui é muito forte. Milagre não era espetáculo. Tem gente fazendo do culto espetáculo.
Vai orar por alguém doente, faz um espetáculo. Vai orar por alguém endemoniado, faz espetáculo. Vai entregar revelação, faz espetáculo. Para todo mundo, olha pra mim, olha aqui, presta atenção. Pá, pá, pá. Irmão, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos dá força. Nos dá graça. Talvez esse seja um dos motivos de poucas manifestações em nossos dias. Espetáculos. Já que muitos que receberam dons espirituais fazem questão que todos saibam que eles são usados por Deus. Isso é triste. Isso é lamentável. Eu sou vaso, que Deus me usa, que isso, que aquilo. Como se fosse melhor do que os outros. Aí as manifestações não tem quase mais. Se vê pouco. Se vê menos do que se via naquele tempo. Por quê? Porque hoje o homem quer a glória para si. Já paramos para pensar nisso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. Às vezes o nosso pecado é trazer a glória para nós. Às vezes a gente está preocupado só com o adultério e nós estamos cometendo pecados que estão afastando o Espírito Santo de operar através da nossa vida. Pedro, colocando-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Meu Deus. O resultado disso foi Atos 9:42. Olha o que diz. E foi isto notório por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ou seja, aceitaram Jesus. Que história é essa de um culto que tem muita revelação e não tem conversão? Que história é essa de um culto que se ora para poder libertação e não tem conversão? Como assim? Alguma coisa então não tá batendo. Semana após semana, semana após semana, semana após semana e não tem conversão. Ou outros lugares têm conversão, mas não se preocupa com as almas que aceitaram Jesus e a gente não vai atrás. Cadê o discipulado? Discipulado é ir atrás, é cuidar. Ah, pastor, quando eu aceitei Jesus ninguém me acompanhou não. Você. Eu também, ninguém me acompanhou, mas eu não vejo isso como regra. Jesus mandou discipular, eu vou para a Bíblia. Eu não quero saber da sua experiência particular e nem da minha. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Se alguém não me ajudou no discipulado, tudo bem. Mas, biblicamente, a Bíblia manda discipular. Aí a gente tem lá um caderno. Eu sei que tem algumas coisas que eu estou falando aqui que você, como professor, na sua classe que Deus te deu, às vezes tem coisas que você realmente não tem como falar. Mas eu aqui eu tenho como falar, tá? Pela bondade de Deus, sou pastor também. Não sou pastor presidente, mas eu posso falar. Aí tem um caderno lá para anotar o nome das pessoas que aceitam Jesus. Aí a pessoa aceitou Jesus. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho um caderno aqui que pode parecer um pouquinho com esses cadernos que tem lá. Ah, eu tenho um aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ah, não vai aparecer... Ele não vai aparecer a cor porque ele é verde. Eu tô usando aqui um filtro. Mas eu vou usar aqui tipo uma agenda aqui. Vamos dizer que tem um caderninho tipo assim, tá? Eu esqueci que o caderno era verde, ele não vai aparecer. Ele vai ficar invisível na minha mão. Porque eu tô usando um filtro aqui por causa do que é feito aí do fundo aí, tá? Então, aí aceita Jesus. Aí vai lá e anota o nome da pessoa. Telefone, pega nome, telefone, onde mora. Nunca ligaram para aquela pessoa. Nunca visitaram aquela pessoa. E a pergunta é, para que fizeram isso? Aí sabe o que acontece? A pessoa fica frustrada. Pode chegar ao ponto de dizer, não quero Jesus nunca mais. Por causa do quê? Da ineficiência nossa. Sabe por que isso acontece? Porque não é criada uma equipe na igreja para cuidar desse tipo de coisa. Tem tanta gente sem fazer nada, vê quem tem um chamado para isso e bota para trabalhar. Não faz. Aí as pessoas estão aí, ó, aceita Jesus, ganha para Jesus, mas em compensação não vem mais, ela não volta. Espera que a pessoa venha com as pernas dela sozinha, que tá começando no evangelho, que não entende nada ainda. Aí fica difícil, né? Tem que ter uma equipe de apoio. As manifestações... A gente não tá estudando sobre avivamento? Estamos falando que avivamento traz conversão de vida? Então vamos ter que aprender a cuidar das almas. Senão, entra por uma porta e sai pela outra. As manifestações do Espírito Santo não eram para promover ninguém, e sim para testificar o poder daquele que morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Estão usando por aí a manifestação do Espírito de Deus para se promover. Deus não quer isso. Sinopse do tópico 2.
O avivamento do Espírito na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Bom, se você quer uma arte aí para divulgação do evento da sua igreja, ou você tem um negócio próprio, alguma coisa, tá? Você é um profissional liberal, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Bom, tá aí. Caso você precise, fique à vontade, tá bom? Vamos prosseguir aqui? Tópico 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Então, depois de falar do Pedro antes, primeiro tópico. Depois do Pedro depois, segundo tópico. Agora nós vamos falar da igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Ligar o avivamento do Pentecoste à igreja de hoje. Vamos lá. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18:8. O escritor da carta aos Hebreus nos deixa um alerta sobre a falta de fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A falta de fé nos faz abandonar as coisas espirituais. Como igreja, temos que viver em obediência a Deus e com isso implica em cumprir nossa missão de anunciar as boas novas de salvação através do nosso testemunho de vida e da pregação do Evangelho. É justamente para cumprir essa missão que o Senhor Jesus enviou o Consolador para nos batizar. Então nós somos obedientes. E está aí disponível o Espírito Santo para trabalhar através de nós. Então nós buscamos o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais de acordo com o ministério que Deus tem na nossa vida. Deus não vai nos dar todos os dons, até porque tem outras pessoas e também tem ministérios específicos. Então não vai para todo mundo um dom ou todos os dons. Deus divide de acordo com as igrejas também locais. Então, de acordo com aquela necessidade daquela igreja local, ele vai dando os dons para aquela igreja, para outra igreja, para outra igreja. E você faz parte de uma dessas igrejas. E aí Deus pode usar a sua vida. Pode sim. E ele pode dar o mesmo dom para mais de uma pessoa naquele lugar. O importante é ir buscando para que a igreja tenha todos os dons necessários para ser edificada. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Nós estamos prontos a buscar? Essa é a ideia da revista desse trimestre. Nos fazer buscar um avivamento. Se nós não ensinarmos para que serve, agora isso aqui é importante, ó. Se nós não ensinarmos para que serve o batismo com o Espírito Santo e sobre a necessidade de buscar esse batismo, a geração atual de cristãos pentecostais que já são batizados não darão atenção para o propósito correto do batismo. Tá? Então quem já é batizado, continua vivendo a vida normal e tudo bem. Não, nós temos que ensinar para que serve. Tá? E aqueles que não são batizados não vão se interessar em buscar o batismo com o Espírito Santo, pois não entendem para que serve esse batismo. Então é dever primeiro ensinar o que é o batismo, por que ser batizado, para que ser batizado com o Espírito Santo. E depois incentivar a buscar. Isso é que temos que fazer. Certo? Senão a pessoa que não é batizada, ela não vai ter nenhum interesse. Aquele que já é batizado e vive uma vida como se não fosse. E o que não é batizado não vai buscar. Até porque nós temos outros problemas. Até porque, devido à conduta de muitos que são batizados, fica parecendo que esse batismo é só para os super crentes espirituais. O capítulo 2 de Joel prova que isso não é verdade. Não é verdade que o batismo é só para os super espirituais. Servos
velhos, jovens, servos, todos. É para todos em Cristo que aceitaram Jesus o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa, pode vir também um desestímulo de buscar o batismo com o Espírito Santo por causa da conduta de alguns crentes que são batizados com o Espírito Santo, e alguém fala assim, para buscar batismo com o Espírito Santo, para ser crente, para ser igual ao fulano de tal, ele diz que ele é batizado com o Espírito Santo e vive assim, eu prefiro continuar sem ser batizado, a minha vida tá melhor do que a dele. Olha que situação. Porque as pessoas mostram que ter batismo com o Espírito Santo é ser espiritual, aí ele vai pensar o seguinte, bom, se ser batizado com o Espírito Santo é ser espiritual como ele é, e ele faz tudo isso que ele faz, eu prefiro ser espiritual do meu jeito, sem batismo com o Espírito Santo. Só que o que nós temos que entender é que a questão aí não é o batismo, é a pessoa, é a conduta da pessoa. E batismo com o Espírito Santo não atesta a aprovação de Deus, nesse caso, pelo que a pessoa está fazendo. Colossenses 3, 1 e 2 diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A NVT, Colossenses 3, 1 e 2, a versão NVT, diz assim, como cristão, nós não temos que dar prioridade às coisas do céu, e nós não vamos abandonar as coisas terrenas, mas nós temos que dar prioridade. Muitos cristãos hoje em dia vão para os cultos buscar coisas materiais. Carro, casa, emprego. Como prioridade. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus em oração essas coisas. Mas como prioridade. Tem gente que já fez campanha para tudo material. Nunca fez uma campanha para alguma coisa na vida espiritual. E quando faz para a vida espiritual, aí é uma libertação de alguém que está... Um familiar, um marido, uma esposa. Aí, e porque envolve problemas que aquela pessoa está passando com a outra pessoa também. Mas eu tô falando de edificação da sua própria vida. Preste atenção nisso aqui, ó. Muitos cristãos hoje em dia vão para os cultos buscar coisas materiais e esquecem do que é mais importante, como o texto de Colossenses afirma. Há uns 30 anos atrás, os cristãos iam para as consagrações, círculos de orações, vigílias e montes para serem revestidos de poder. Havia uma busca constante do batismo e dons espirituais. Eu falo porque eu vivi esse tempo. As pessoas não iam para consagração buscar bens materiais, coisas materiais. As pessoas iam buscar coisas espirituais. Consagração, ciclo de oração. Ó, quer ver uma coisa? Você que é desse tempo, deixa um comentário aí. Pastor, eu sou desse tempo, o senhor tem razão, é verdade. Monte, vigílias, consagração, ciclo de oração, trabalho nos lares, reunia para fazer oração com as pessoas, buscar coisas espirituais. Se você é desse tempo, deixa o comentário aí do que você vai deixar e aproveita e fala sobre isso também. Por favor, não deixe de falar não, tá bom? Por isso devemos resgatar o comportamento de anos atrás, onde se promovia sempre essa busca nas oportunidades que a igreja se reunia, principalmente na reunião de oração. Se a igreja não voltar a fazer isso, incentivar que as pessoas busquem, não é fazer um culto específico uma vez no... Não. Deus quer batizar no momento que ele quer. Aí se marca um culto. Eu não tô dizendo que você não possa marcar um culto específico. Mas aí você tá marcando um dia para Deus trabalhar e os outros dias que ele quer trabalhar, ele quer batizar. A intenção, a busca do batismo tem que ser constante. Os dons espirituais. Senão, não funciona. Aí fica difícil. Muito difícil. Sabe? Deus quer fazer. 2. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos, aí ele vai fazer uma correspondência seguinte. Dia de Pentecoste, a igreja nos dias atuais. O que a igreja está vivendo nos dias atuais? Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. O que é isso? Multiplicação da iniquidade fala de pecados deliberados, onde as pessoas não se importam com sua conduta ética e moral. Vale tudo. Tenho desejo? Vou fazer. Já esfriamento do amor fala de insensibilidade para com a situação das pessoas. Um cristão não pode fazer isso. Como filhos de Deus, precisamos amar o próximo. E isso implica também em contribuir para que essas pessoas recebam salvação. Falar do amor de Deus. Evangelizar. Dar bom testemunho para que o meu testemunho não escandalize essa pessoa e ela não queira Cristo por causa da minha vida. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou. Só um minuto aqui.
Desculpa, aquela tela ali não faz parte. Entrou uma tela que não faz parte da aula. A tela vinha aqui, tá? Eu continuo aqui, né? Como filhos de Deus, precisamos amar o próximo. Isso implica também em contribuir para que essas pessoas recebam salvação. Aí, aqui. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 4 a 14. Às vezes acontece porque eu tô preparando a aula e às vezes pode ter uma tela da aula passada, tá? Então me perdoe, por favor, tá? Nesse sentido, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Por que a necessidade do avivamento? Para poder encarar esse tempo de iniquidade e os corações serem tocados. Porque se for só falar e não haver nada diferente, as pessoas estão céticas. É importante. 3. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens de Mateus 25, do 1 ao 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. 2 coisas eu quero falar aqui sobre esse tópico. Primeiro, Mateus 25, do 1 ao 13, alguns comentaristas, alguns teólogos não atribuem ao arrebatamento da igreja, e sim a Israel, a volta de Cristo para Israel. Deixar isso aqui claro, que você pode estudar isso em algum livro, e falar assim, mas lá na escola dominical, então há uma divergência na interpretação desse texto. Há 2 linhas de interpretação, pelo menos. Na verdade, há 3, mas pelo menos 2 mais constantes. Uma que entende que esse texto é para Israel. O arrebatamento não tem nada a ver com o arrebatamento de igreja, esse texto, tá? Mateus 24 e Mateus 25... Parte de Mateus 24, quase tudo. E Mateus 25 falando de Israel, não igreja. Tá? Só que há quem acredite. Então o comentarista está seguindo por essa linha de acreditar que é para a igreja. Mas tem gente, inclusive, até dentro da CPAD, que não acredita nisso. Então eu nem vou entrar nisso aqui, tá? Mas o que eu vou extrair dessa parte de Mateus 25, do 1 ao 13? Vigilância. Independente de Israel ou da igreja, temos que esperar Cristo vigiando, atentos. Tá? Perseverando na fé. Né? Porque é difícil pegar ali a comparação das lâmpadas, que aí vai falar de espera, de vigilância, aí tá, tudo bem, de prontidão, de estar pronto. Mas é difícil pegar a questão do azeite, falar que é o Espírito Santo. Como é que alguém compra o Espírito Santo? Se acha que não tinha um azeite, foram comprar o Espírito Santo. Não tem como. Então fica meio divergente, né? O que nós estamos tirando de exemplo da parábola das 10 virgens é a questão da vigilância, esperar Cristo, vigiar, esperando Cristo, e de estar pronto, como as virgens estavam prontas. Agora, quem não está pronto, Jesus voltando, não vai ir. Então essa é a parte que nós devemos focar da parábola. E não tentar dar sentido a todas as partes. Senão tem hora que fica estranho. Como é que o Espírito Santo pode ser vendido? Não é disso. Ali a lâmpada é um sinal de prontidão, tá? O azeite era algo usado naquele tempo para acender as lamparinas. Por isso que é falado do azeite, tá? Para poder entender. Agora, é claro, tendo uma vida cheia de Deus, do Espírito Santo, realmente nós teremos uma vida de prontidão. Mas não que eu vou atribuir o azeite ao Espírito Santo. Pelo menos eu não consigo ver dessa forma. Tá? E a segunda coisa que eu quero falar aqui é que, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. É claro que apesar da necessidade de buscarmos o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, para cumprirmos nossa missão como igreja, jamais, vou voltar a repetir, jamais deve ser defendido em nome de esperarmos a volta de Jesus como uma igreja avivada e preparada, que apenas os avivados, quem são os avivados? Batizados com o Espírito Santo, serão arrebatados. Então cuidado, que alguém desavisado pode começar a defender isso. Ah não, a igreja preparada e avivada é a que Jesus vai buscar.
E aí, avivamento vai falar de derramamento do Espírito Santo, aí alguém vai pensar, não, então só os batizados com o Espírito Santo vão ir ser arrebatados. De forma nenhuma. A salvação é para todos que creem em Jesus e por isso vivem em obediência à sua palavra. Mesmo para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, seja porque não receberam por motivos desconhecidos, eu não vou entrar em questão, ou aqueles que não buscaram porque acreditam que o batismo e os dons eram apenas para o tempo da igreja primitiva. A salvação não está condicionada a receber o batismo com o Espírito Santo. De forma nenhuma. Até porque ser batizado com o Espírito Santo não garante salvação. Agora, o que garante salvação foi a morte de Jesus Cristo e o sinal da salvação que nós recebemos é uma vida transformada. Uma vida em santificação. Como é que eu sei se eu estou caminhando no caminho da salvação? Se a santificação está acontecendo na minha vida, se eu estou sendo transformado dia a dia. É a forma que eu sei. Isso não é para eu julgar você, é para eu me analisar. Estou vivendo ou não estou vivendo uma vida de santificação? Eu tenho ou não tenho o desejo de abandonar as coisas que são desagradáveis a Deus? Porque eu recebi uma nova natureza, essa natureza é inclinada a obedecer a Deus, então eu tenho que ter algum desejo. E esse desejo precisa me dominar de deixar as coisas desse mundo. Caso contrário, eu não estou vivendo a santificação como eu deveria viver. Tá? De forma resumida, podemos afirmar que defender que o arrebatamento é apenas para os avivados, batizados com o Espírito Santo, é um falso ensinamento. Por que eu estou frisando isso? Porque alguém pode começar a defender isso. A lição não está defendendo, mas alguém pode defender. E jamais essa foi a intenção do comentarista nesse último ponto, que é o ponto 3, a igreja será arrebatada. Então cuidado para alguém não pensar que somente uma igreja que se preparou e for avivada vai ser arrebatada. Caso contrário, Jesus volta e as pessoas não vão ver. Os não pentecostais também, se vivem uma vida, uma conversão real, terão vida eterna, tá? Por favor. Agora, nós somos pentecostais, acreditamos no derramamento do Espírito Santo e também na continuidade desse derramamento. Então nós buscamos e vamos continuar defendendo isso, porque isso é bíblico. Mas em momento nenhum podemos dizer que os não batizados não vão ser arrebatados. Sinopse do tópico 3. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda a esperança pelo grande dia do arrebatamento. Então, a igreja precisa de um avivamento espiritual também para não sucumbir na fé, abandonar a sua fé. Talvez alguém diga assim, pastor, se uma pessoa não batizada com o Espírito Santo também vai ser salva e não é condição para salvação? Então não tem a necessidade de eu buscar o batismo. Há necessidade sim. O Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida para te usar também. Para você ser revestido, para você ter desejo, um desejo maior, porque as pessoas podem ter o desejo de evangelizar sem ser batizado, mas um desejo maior, uma intrepidez e também Deus te usar através dos dons. Porque existem dons que não tem como você receber se você não for batizado com o Espírito Santo. Outros é possível, mas tem dons que não é possível. Tá bom? Conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Quer dizer, seguia sua vontade. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Após estudar o impacto do batismo do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, devemos nos fazer a seguinte pergunta. Que mudança o Espírito Santo tem provocado em nossa conduta? Aí é que tá. Ser batizado com o Espírito Santo? Eu sou. Que mudança tem tido? Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e continua fazendo as mesmas coisas. E aí? E foi batizado de verdade. Por isso que não atesta espiritualidade. É um revestimento para trabalhar no reino. Então, só que nós não podemos receber um revestimento e continuar vivendo do mesmo jeito. Precisamos continuar. Buscando, pedindo o Espírito Santo que controle a nossa vida no todo e desenvolva na nossa vida o fruto dele. Tá? Além de experimentar os dons espirituais e ministeriais, você tem produzido o fruto do Espírito? Olha aí. Você é batizado do Espírito Santo, tem algum dom espiritual? Deus te deu algum dom? Ou ministerial? Por exemplo, eu posso dizer, recebi o dom ministerial do ensino. Pastor e ensino. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Pastor, mas eu não é um pastor presidente. Não sou. Mas eu sei que Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu tenho consciência disso. Qualquer pessoa pode dizer, Deus não chamou. Deus não te chamou para ensinar. Você pode falar,
Eu vou ouvir, mas eu não vou receber, porque eu tenho certeza que Deus me chamou. Isso não é arrogância, é ciência. Eu tenho que ter certeza do chamado. Os homens que foram chamados por Deus, eles tiveram ciência do chamado. Paulo tinha tanta ciência do chamado que ele falou, não adianta vocês tentarem me constranger. Eu estou pronto para ser preso e até mesmo para morrer pelo nome de Jesus. Isso é consciência do chamado. Pronto, acabou. Então, eu tenho ciência que Deus chamou. Você que experimenta dons espirituais ministeriais, você tem produzido o fruto do Espírito? Aqui que está o problema. Tem gente que recebeu dons e o fruto está parado. E aí a vida não está em transformação. E sem fruto do Espírito, e aqui eu não estou falando fruto de trabalho, estou falando fruto de transformação de vida, caráter. O que vai acontecer? O processo de santificação não tá andando. E aí essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai apresentar alguma deficiência a nível de desânimo. Porque ela vai trabalhando nela. Por conta dela, o Espírito Santo derramou, batizou, recebeu as ferramentas, os dons. Mas e o Espírito Santo ali transformando? E aí ela vai ter dificuldade. Pode até começar a esfriar na fé. Então tá na hora de pensarmos, cadê o fruto? Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade. Cadê? Aonde está mansidão, domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa? Cadê? Essa reflexão é importante para a vida cristã. Haja vista que o poder do alto deve ser compreendido como uma experiência que potencializa a nossa vida espiritual. Se recebemos o Espírito Santo, não é só para falar em línguas. Ele quer tomar conta de toda a nossa vida. Dirigir toda a nossa vida. Dons espirituais, dar os dons, produzir o fruto. Pastor, é possível o Senhor produzir fruto, o Espírito Santo produzir fruto na vida de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? É. Porque o fruto do Espírito é uma ação do Espírito, mas o batismo com o Espírito Santo é uma outra ação. E os dons espirituais que ele dá. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo é pelo Espírito, mas são coisas distintas. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não está sendo desenvolvido o fruto. Uma pessoa pode não ser batizada com o Espírito Santo, ter o fruto e ter fruto. Mas o ideal é o conjunto. Deu para entender? O todo. Tem aí esse todo para nós, se nós buscarmos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 7, Estevão, um Marte avivado. Morreu por amor ao Evangelho. Vai ser ministrada no dia 12 de fevereiro de 2023. E não se esqueça, entendes tu o que lês? Assista. O Avivamento no Ministério de Pedro, tá? Recomendação de livros, link na descrição. Aviva a tua obra, o avivamento no país de Gales, a história do avivamento Azusa, por que tarda o pleno avivamento? Você não vai sair desse trimestre sem saber que livro comprar ou adquirir, né? Pode até ser pelo link, o link está na descrição, ou você ir numa livraria e comprar para estudar. Temos que estudar, pastor, não tem recurso. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Mas se você pode, se esforce. E o último é o Deus que destrói sonhos. Esse livro aqui é intrigante, o tema dele, o título, né? É como um menino que estava com sorvete e o sorvete cai no chão. Ela vai falar assim, como assim o menino ou a menina cai o sorvete no chão? Deus não está aqui para realizar os meus sonhos, e sim os sonhos dele. Pastor, mas José, Deus realizou os sonhos de José. Se você estudar, você vai descobrir que os sonhos não eram de José, era a revelação de Deus. Vamos diferenciar o que é revelação de sonho. O Antigo Testamento fala, aquele que teve um sonho, conte como sonho. Aquele que teve uma revelação, uma visão, fale da parte de Deus. Tem muito sonho que é sonho humano, projeto humano, não tem nada a ver com Deus. Deus não tem compromisso com isso. Por isso o título do livro diz, o Deus que destrói sonhos. Vamos orar? Eu quero agradecer você que ficou até o final, pedindo a você que não se esqueça de, preste atenção, dá um like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e não se esqueça também de divulgar o canal. Tem muita gente precisando, tá? De aprender mais e mais a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade desta aula. Senhor querido, o apóstolo Pedro teve um ministério avivado. Que o Senhor possa realizar na nossa vida também um ministério avivado. Que o Senhor use a nossa vida como instrumento nas tuas mãos. Que sejamos um canal nas tuas mãos.
Que não venhamos, Senhor querido, ser usado de nós mesmos, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos preparar, possa nos usar. Pai querido, se tu quiser nos dar dons espirituais de acordo com o chamado que tu tem, nós pedimos. Traz sobre nós também, desenvolve em nós o fruto do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Bom, eu tô deixando na próxima tela aí vídeos para você poder assistir, recomendação de vídeos. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir, EBD Comentada Online.